Yo, aqui quem fala é o Ilustre Desconhecido, seu segundo vídeo. Eu acho que eu consegui acelerar um pouco o processo de edição, mas não tá nem um pouco perto do que eu espero. A música de fundo ainda é a mesma, eu não tenho uma introdução certa pro canal ainda, mas enfim, são só detalhes que com o tempo a gente melhora. Mas vamos ao que interessa, a primeira edição do Homem-Aranha de 1963. Essa edição contém duas histórias, em uma delas o Quarteto Fantástico é convidado especial. Ainda não dá para perceber, mas vocês vão ver ao longo do tempo que é muito comum aparições de outros personagens nas histórias do Homem-Aranha. Aliás, não somente no Homem-Aranha, mas em todo o universo sempre existem esses crossovers. Nessa primeira página já podemos ver JJ Jameson fazendo o que ele melhor sabe fazer, incitando a população contra o Homem-Aranha. Ocorre um pequeno resumo do que aconteceu em The Amazing Fantasy XV, no caso, o assassinato do Tio Ben, e as consequências que essa morte trouxeram para a família de Peter Parker. Com as contas atrasadas, Peter decide o que seria melhor para conseguir dinheiro. Conversando com sua tia, largar a escola seria uma opção, mas ela insiste que não é o caso aqui. Em um lapso de vilania, Peter imagina como seria bom usar seus poderes para poder conseguir dinheiro, mas logo desiste da ideia, pensando nas consequências e como sua tia May ficaria triste se isso acontecesse. E então ele lembra de toda a grana que conseguiu se apresentando em shows de TV. Seria uma boa saída nesse momento, né? E aqui começa o eterno dilema do Peter Parker. As pessoas amam o Homem-Aranha, mas desprezam ele. Fazendo os paranauês que só ele consegue, logo ele veria que a burocracia seria um tremendo empecilho para esses planos dele. O pagamento deveria ser endereçado para alguém, mas obviamente o Homem-Aranha não poderia revelar sua identidade. E em algum outro lugar da cidade, JJ Jameson prepara um artigo que vai mudar definitivamente a forma que as pessoas enxergam o Homem-Aranha. Não somente ele faz com que Peter perca a única fonte de renda que ele ainda tinha, mas ele decide dar palestras e incentivar essa raiva contra o super-herói. Em sua busca por emprego, ele encontra a tia May e decide segui-la, mas é aí que ele descobre que, na verdade, a velhinha imortal está penhorando todas as suas joias. Frustrado por não conseguir emprego, por ver sua tia penhorando todas as joias e por ser odiado na cidade, é óbvio que o cara vai ficar meio com raivinha, né? No dia seguinte, sem nada melhor para fazer, ele decide ver o lançamento do foguete que levaria o filho do JJ Jameson para, espaço, lua. E como toda a história, alguma merda tinha que acontecer. O cara simplesmente perde a direção da navezinha dele. E quem é que vai salvar o dia, adivinha? E quem, né? Obviamente é Spider-Man. Ele vai, se troca de boa, chega lá debochando na cara do JJ Jameson. Homem de poucas palavras, ele segue, não tem tempo para conversar com segurança, consegue a ajuda de um piloto e com um aviãozinho chega perto da nave. Tá, tudo bem que a nave, né, deve estar super lenta e ela esperou até ele chegar em casa e tal, né, voltar com a roupinha dele. Tá caindo esse tempo todo, tranquilo, nada mais. Com a super teia dele desenvolvida no quarto com vai saber que tipo de material, ele consegue pescar a nave, se puxar para cima e se agarrar nela. E finalmente ele consegue abrir o paraquedas de segurança e consegue salvar o filho do Jameson. Ele volta para casa todo fanfarrão, serelepe, jurando que a boa ação dele vai garantir uma boa notícia no dia seguinte. Mas vocês sabem de quem a gente está falando, né? O cara só afirmou que ele invadiu uma área militar de segurança máxima, sequestrou um avião e sabotou uma nave. O cara tem uma mente bem fértil, cara. A gente tem que dar o crédito pra ele. E assim a população começa a odiar o cara. Até a tia May fala uma ou duas merdas ali. Não pega nada. E a primeira história da HQ se encerra assim. E finalmente o primeiro vilão do Homem-Aranha aparece, o Camaleão. O cara pode se transformar em quem ele quiser. Na época, o Quarteto Fantástico era o carro-chefe da Marvel. Para chamar atenção para outras HQs, eles faziam de vez em quando algumas aparições, e não foi diferente nessa história. Um erro bem interessante nessa HQ é que no primeiro quadro os caras chamam Peter Parker de Peter Palmer.
Muito zoado, cara. Nessa história, o Peter tem a brilhante ideia de tentar trabalhar pro quarteto. Ai, ai, ai. Ele tenta entrar como Peter, não consegue, depois ele dá a volta e finalmente entra como o Homem-Aranha. E agora essa parte eu acho que não precisa de muita descrição, né? Os caras simplesmente vão lutar. Depois dessa troca de carícias, o Homem-Aranha finalmente diz o porquê dele estar ali. Que é um emprego, cara. O cara tá sem grana. Mas o quarteto responde que eles são uma organização sem lucros e que o eventual lucro que eles conseguem vai direto pro desenvolvimento de armas. Além disso, eles ainda acreditam no que o JJ colocou nos jornais. Quarteto fazendo merda. Quer dizer, foi mal aí. Os fãs do quarteto. E finalmente o vilão aparece, o Camaleão. Se disfarça de zelador, depois segue um cientista, depois se disfarça dele e rouba uns planos de defesa do governo. De volta ao esconderijo dele, ele vê uma notícia na televisão envolvendo o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. E o cara não é burro não. Ele já sacou que se o Homem-Aranha foi atrás do quarteto é porque ele tá sem grana. E ele pretende usar essa informação no futuro. E como só tem gênios em HQs, o cara sabe que um Homem-Aranha tem sentido de aranha. Então ele desenvolve uma máquina que fala aranhês ou qualquer coisa do tipo para poder chamar o Homem-Aranha para uma emboscada. Prometendo grandes lucros para o Homem-Aranha, ele atrai o cara para uma base militar onde os outros planos de defesa do governo se encontram. O plano até que é bonzinho, cara. Ele chega na base, se infiltra nela, se disfarça de Homem-Aranha, rouba os planos vestido de Homem-Aranha, depois consegue fugir. E enquanto ele estiver fugindo, o verdadeiro Homem-Aranha chega e toda a culpa vai ser jogada em cima dele. O único problema, né, é que o cara tem superpoderes, né, amigo? Então ele logo sacou que o helicóptero que estava fugindo, na verdade foi quem armou essa armadilha de Satanás aí. Então ele usa um dos ataques, se eu me lembro bem, tem no Homem-Aranha do Play 2, muito bom, que é o estilingue humano. Dessa forma ele consegue alcançar o helicóptero e surpreende o mesmo antes que ele consiga entrar no submarino. E aí, como é que esse camaleão tinha tanta grana para fazer essas coisas? Desse modo ele consegue capturar o cara, mas ele tinha um último truque na manga. Na hora de ser entregue, ele sorrateiramente joga uma bomba de fumaça tipo um Lei Ninja e consegue fugir e se disfarçar no policial. Mas, como sempre, pro azar dele, o Homem-Aranha tem poderes, então acho que não foi muito difícil para ele encontrar o verdadeiro cara, com sentido de aranha. Então o Homem-Aranha pula em cima do camaleão e tal, só que o cara dá uma de João sem braço e fala: "Ei, o cara tá me atacando, me ajuda aqui." E no meio da luta ele acaba arrancando um pedaço do disfarce do camaleão. Pedaço esse que vai ajudar a polícia depois a identificar o criminoso. E no fim, o Homem-Aranha, vendo que nada dá certo na vida dele, se arrepende muito de ter conseguido esses poderes. E o Quarteto Fantástico, lendo as notícias do jornal, se perguntam se o Homem-Aranha algum dia vai ser um vilão contra eles. O que nos leva ao fim da primeira história em quadrinho do Homem-Aranha. Como sempre, aqui o site onde vocês podem comprar essa história. O link vai estar na descrição do vídeo. E assim termina o segundo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado e podem ter certeza que vai melhorar daqui pra frente. Aqui? Não sei. Enfim. Valeu, Orenokatida. Inter.